Imagine por um momento que você está caminhando pela vida carregando uma placa invisível pendurada no peito. Faça de mim o que quiser, eu só quero agradar. Muita gente vive assim, sorrindo quando quer chorar, cedendo quando quer dizer não, carregando pesos que não são seus, fazendo o papel do bonzinho. Mas hoje eu quero te convidar a desmontar essa identidade. Quero te mostrar com a psicanálise, com a psicologia, com a logoterapia e com a própria Bíblia, porque ser bonzinho não é virtude, é uma prisão. E pior, ser bonzinho pode te afastar do que Deus quer para você. 1. A mentira do ser bonzinho. Desde cedo, muitos de nós aprendemos que ser amado depende de agradar. A criança que é elogiada quando não dá trabalho cresce acreditando que o seu valor está em ser fácil, ser útil, não incomodar. Na psicanálise, Freud e, depois dele, autores como Winnicott explicam que o ser humano desenvolve máscaras emocionais para sobreviver quando percebe que sua essência não é aceita. O bonzinho é exatamente isso, um eu falso, criado para garantir amor, segurança e pertencimento. Mas o eu falso cobra um preço, ele destrói o eu verdadeiro. 2. A psicanálise, o preço de reprimir o que você realmente é. Winnicott explica que, quando alguém cria um falso self, essa pessoa se desconecta do seu desejo, da sua força e da sua espontaneidade. Ela vira um espelho dos outros, não de si mesma. O bonzinho aprende que dizer não é perigoso, expressar emoções é errado, contrariar alguém é uma ameaça a ter limites, é egoísmo, se posicionar é falta de amor. E quando reprime tudo isso, acontece algo silencioso, mas devastador. A agressividade natural, que é uma energia vital, não violência, vira culpa, vira medo, vira ansiedade. E aos poucos, o bonzinho se torna ressentido, esgotado, vazio, usado e, pior de tudo, longe de si mesmo, porque ninguém consegue ser verdadeiro vivendo para agradar os outros. 3. A psicologia moderna. Ser bonzinho não é ser bom. Hoje, a psicologia diferencia bondade de agradabilidade compulsiva. Ser bom é ter caráter, firmeza, verdade, limites. Ser bonzinho é se anular para ser aceito. É como diz a psicóloga Harriet Brecker. O vício de agradar é uma forma de autoabandono. Pessoas boazinhas dizem sim quando querem dizer não, aceitam migalhas, mantêm relacionamentos desequilibrados, trabalham demais, se culpam por tudo, carregam problemas que não são delas, têm medo do conflito, acreditam que se forem perfeitas, finalmente serão amadas, mas o mundo não recompensa quem se anula, o mundo recompensa quem se posiciona. 4. A logoterapia. O sentido não existe na anulação. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração e fundador da logoterapia, dizia que o ser humano só floresce quando se responsabiliza por sua própria existência. Isso significa que se anular para agradar não é amor, é perda de sentido. A logoterapia ensina que o sentido nasce de 3 caminhos: criar algo, viver algo ou amar alguém, adotar uma postura diante do sofrimento. Ser bonzinho impede os 3. Quem se anula não cria. Quem tenta agradar todo mundo não ama verdadeiramente. Quem não assume a própria vida não encontra propósito. Porque o propósito só aparece quando você diz: eu existo, eu escolho, eu assumo. O bonzinho nunca diz isso. Ele espera que alguém escolha por ele. 5. A Bíblia: Jesus não era bonzinho, ele era bom. Um dos maiores enganos espirituais é acreditar que Jesus era bonzinho. Na verdade, Jesus era bom, que é muito diferente. Veja alguns fatos. Jesus disse não várias vezes. Disse não ao diabo no deserto, disse não aos fariseus, disse não à hipocrisia, disse não ao povo quando queriam fazê-lo rei à força, disse não a comportamentos destrutivos. Jesus tinha limites claros, ele se retirava para descansar, ele se afastava quando queriam matá-lo antes da hora, ele não curava todo mundo sempre, ele não agradava multidões. Jesus era firme, direto e confrontador quando necessário. Chamou Herodes de raposa, limpou o templo com chicote, repreendeu Pedro dizendo: para trás de mim, Satanás. Chamou os fariseus de sepulcros caiados. Isso não é atitude de um bonzinho, é atitude de alguém autêntico, íntegro, forte, guiado pela verdade. E o mais profundo, Jesus escolheu amar, não agradar. Agradar é confortável, amar é sacrificial. E amor sem verdade não é amor. O bonzinho tenta agradar todo mundo. Jesus agradava somente ao Pai. 6. O que a Bíblia diz sobre se anular? Jesus disse: ame ao próximo como a si mesmo, ou seja, não existe amor ao próximo sem amor próprio, não existe serviço ao outro sem existir você. O bonzinho só ama o próximo e esquece de si. Isso não é bíblico.
Paulo ensina: cada um carregue o seu próprio fardo, mas o bonzinho tenta carregar os fardos de todos. Vira o salvador da família, dos amigos, do trabalho, do relacionamento e acaba perdendo a própria alma. Jesus perguntou: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? O bonzinho tenta ganhar o mundo inteiro e perde a si mesmo. 7. Onde a bonzinhice leva com psicanálise, psicologia, logoterapia e Bíblia alinhadas, o resultado é claro. O bonzinho inevitavelmente cai em 1. Autodestruição emocional. Ele não sabe quem é, ele vive do olhar do outro. 2. Relacionamentos tóxicos. Porque todo abusador ama um bonzinho. É o par perfeito para quem quer explorar. 3. Ressentimento. Porque ninguém percebe o esforço invisível dele. Ninguém agradece. Ninguém retribui. 4. Perda de propósito. Quem vive para agradar nunca encontra o seu caminho. 5. A doença do silêncio. O corpo adoece onde a alma é silenciada. 8. Por que você foi ensinado a ser bonzinho? Porque alguém lá atrás achou conveniente. Pais emocionalmente imaturos, famílias disfuncionais, relacionamentos desequilibrados. A criança percebe que, para sobreviver, precisa obedecer sem questionar, agradar para ser aceita, ser forte, enquanto os adultos são frágeis, se anular para não incomodar e transforma isso em identidade. Mas você não é mais aquela criança. Agora você pode escolher. 9. O caminho do homem e da mulher. Verdadeiramente bons. Jesus não nos chamou para ser bonzinhos, mas para sermos luz e sal. E o sal não agrada, ele tem sabor. A luz não agrada, ela revela. Pessoas verdadeiramente boas, dizem a verdade com amor, têm limites firmes, sabem dizer não, não se deixam manipular, valorizam o próprio tempo e energia, escolhem seus relacionamentos com sabedoria, não carregam fardos que não são seus, vivem com propósito, não com culpa. Ser bom exige força, ser bonzinho exige medo. 10. Como parar de ser bonzinho? Passo a passo 1. Reconheça que você tem medo de ser rejeitado, isso é humano, mas não pode te governar. 2. Comece dizendo pequenos nãos. Dizer não não quebra o mundo. Ele apenas coloca as coisas no lugar. 3. Estabeleça limites claros. Não é falta de amor, é autocuidado. 4. Observe quem se afasta quando você se posiciona. Esses nunca amaram você, amavam o seu papel. 5. Aceite que amor verdadeiro não exige anulação. Quem te ama te respeita. 6. Busque sua verdadeira identidade em Deus, não nas pessoas. Jesus nunca pediu para você ser agradador. Ele pediu para você ser verdadeiro. 11. O final. A cura da bonzinhice. A cura não é virar alguém duro, frio ou insensível. A cura é se tornar alguém inteiro. Com a psicologia, você aprende a colocar limites. Com a psicanálise, você descobre quem é. Com a logoterapia, encontra propósito. Com a Bíblia, encontra verdade, amor e direção. E finalmente percebe, você não foi chamado para agradar, você foi chamado para existir, para ser verdadeiro, para ser forte, para ser livre, para ser bom, não bonzinho. E quando isso acontece, o mundo ao seu redor muda. Mas antes de tudo, você muda e descobre algo que Jesus sabia muito bem. A verdade liberta. Mas antes de libertar, ela confronta. E você está pronto para escolher a verdade, a sua e a de Deus.